Isaías 53, o mistério do servo sofredor, a profecia que revela o coração de Deus. Ao folhear as páginas do Antigo Testamento, nos deparamos com um capítulo que há séculos provoca espanto, admiração e, para muitos, até desconforto. Isaías 53. Escondido entre as profecias do profeta hebreu, este capítulo é considerado uma das passagens mais intrigantes e profundas da literatura bíblica. Ele descreve com impressionante detalhe o sofrimento, a rejeição e a redenção por meio de uma figura misteriosa, conhecida apenas como o servo sofredor. Mas quem é esse servo? Seria ele apenas uma metáfora para Israel, como sustentam alguns estudiosos? Ou estaríamos diante de uma predição sobrenatural da vinda de um redentor? Neste vídeo, vamos explorar não apenas as palavras enigmáticas de Isaías, mas também o mistério por trás de sua visão. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores segredos das Escrituras. Há capítulos na Bíblia que parecem arder como fogo sagrado no coração humano. Isaías 53 é um desses capítulos. Ele não apenas fala sobre o Messias, ele o revela. É como se Deus puxasse o véu da eternidade por um breve momento e nos permitisse contemplar o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Esse capítulo é tão detalhado em sua descrição dos sofrimentos de Jesus que muitos o chamaram de o Evangelho segundo Isaías. E, no entanto, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Como poderia Isaías saber? Como poderia ele ver com tanta nitidez? Só há uma explicação. O Espírito Santo o conduziu. E é esse mesmo Espírito que deseja agora conduzir você a uma revelação mais profunda do amor de Deus revelado na cruz. Um mistério revelado antes do tempo. Isaías começa o capítulo 53 com uma pergunta que ainda ecoa hoje. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Essa não é apenas uma introdução retórica. É um lamento profético. O profeta sabe que a verdade que está prestes a revelar será rejeitada por muitos. O braço do Senhor, a expressão do poder de Deus, não viria por meio de exércitos ou coroas, mas por meio da humilhação, dor e morte de um servo desprezado. A lógica humana não compreende isso. A mente carnal rejeita isso. Mas para aqueles que têm olhos espirituais, é o caminho da salvação. O servo desprezado e rejeitado. O texto prossegue. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Versículo 3. Aqui não vemos um herói triunfante segundo os moldes humanos. Não há beleza, não há majestade, não há glória terrena. Vemos um homem desprezado, esquecido, ignorado, e ainda assim, ele é o escolhido de Deus. Que paradoxo! Em um mundo que valoriza a aparência, força e poder, Deus escolhe o caminho da fraqueza, da dor, da cruz. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. Ele foi desprezado pela elite religiosa, abandonado por seus discípulos, zombado pelas multidões. E tudo isso por amor a mim e a você. A dor que nos cura. O clímax da revelação vem a partir do versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículos 4, 5. Esse é o coração do Evangelho. Isaías está dizendo que o Messias não morreria por seus próprios pecados, porque ele era inocente, mas pelos nossos. Ele tomaria sobre si o peso da humanidade caída. A cruz não seria um acidente nem um erro judicial. Seria o altar do sacrifício eterno, onde o Cordeiro seria imolado para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Jesus não apenas morreu por nós,
Ele morreu em nosso lugar. Essa é a doutrina da substituição vicária. O castigo que era nosso caiu sobre ele. A justiça de Deus foi satisfeita, não porque ele ignorou o pecado, mas porque ele o julgou na pessoa do seu Filho. Como ovelhas desgarradas, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 6, Isaías aqui desnuda a natureza humana. Somos como ovelhas perdidas, fracas, teimosas, propensas ao erro. Tentamos viver à nossa maneira, fazer do nosso jeito, guiar nossos próprios passos e nos perdemos. Mas o grande mistério é este: Deus não nos abandonou. Ao contrário, ele fez com que a punição pela nossa rebeldia recaísse sobre Jesus. O justo tomou o lugar dos injustos. O silêncio do inocente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Versículo 7. Em um mundo onde todos gritam por justiça, Jesus escolheu o silêncio. Ele não se defendeu, não clamou por seus direitos. Por quê? Porque ele não estava ali por causa dele, ele estava ali por nós. Esse silêncio não era covardia, era submissão. Submissão ao plano eterno do Pai. Submissão por amor. A tumba e a promessa. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Versículo 9. Mesmo em sua morte, Jesus cumpriu cada detalhe da profecia. Crucificado entre ladrões, mas sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Nada escapou ao controle soberano de Deus. Tudo estava escrito. Tudo era parte do plano. O agrado do Senhor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Versículo 10. Esta é, talvez, uma das declarações mais impactantes de toda a Bíblia. Como pode Deus se agradar de moer seu próprio filho? A resposta está no amor redentor. Não foi prazer sádico, foi prazer sacrificial. Foi o prazer de um pai que sabia que, por meio daquela dor, bilhões seriam salvos. Foi o prazer de ver o plano da redenção sendo consumado. O prazer de abrir as portas do céu para um mundo perdido. A recompensa do servo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Versículo 11. Jesus, mesmo na cruz, olhava para o futuro. Ele viu você. Ele viu sua libertação, sua salvação, sua vida transformada. Isso o satisfez. Isso lhe deu forças para suportar a cruz. Você é o fruto do trabalho de sua alma. E por isso o Pai o exaltou. Como diz Filipenses 2, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hoje, Jesus está entronizado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele venceu a morte. O túmulo está vazio. O cordeiro se tornou leão. A aplicação para nós hoje. Isaías 53 não é apenas história antiga, é um convite vivo, um chamado ao arrependimento, à fé e à entrega total. Você sente que não é digno? Ele foi moído por você. Você sente que está perdido? Ele tomou sua culpa. Você sente dor, angústia, solidão. Ele carregou tudo isso na cruz. O caminho da salvação não está em fazer boas obras, nem em rituais religiosos. Está em reconhecer que o servo sofredor morreu em seu lugar e ressuscitou para lhe dar vida. Conclusão. O mistério da cruz. Isaías 53 é um mistério, mas um mistério revelado. É a profecia que aponta diretamente para o coração do Evangelho. É o retrato do Messias que viria, sofreria, morreria e triunfaria. É o anúncio de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Billy Graham costumava dizer: a cruz mostra o quanto Deus nos ama e o quanto o pecado é sério. E é exatamente isso que Isaías 53 nos revela. O amor de Deus é mais profundo que qualquer abismo, mais alto que qualquer montanha, mais forte que qualquer culpa. Hoje você pode dizer: eu creio. Você pode se render a esse amor, pode receber esse perdão, pode ser transformado. Isaías 53 é mais do que um capítulo.
É a janela do céu aberta para a terra, e dela escorre sangue, sangue que salva, liberta e cura. Agora é com você. Se esta mensagem falou ao seu coração, não ignore a voz de Deus. Isaías 53 não é apenas uma profecia, é um convite pessoal à salvação. Aceite hoje o sacrifício de Jesus. Entregue sua vida a Ele, peça perdão pelos seus pecados e comece uma nova jornada de fé. Se você foi tocado por esta revelação, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Que o Espírito Santo continue a revelar o amor do servo sofredor ao seu coração. Até o próximo vídeo e lembre-se, a cruz ainda fala.